qual a diferença entre sentir as nossas emoções e de ser dominada por elas? Como fazer essa diferenciação e como encontrar esse equilíbrio, esse ponto saudável? Sim. Então, o sentir, ele é natural, né? Ele faz parte da nossa vida. Então, o sentir, ele não tem problema. Agora, no momento que aquela emoção, ela desencadeia uma reação e eu não consigo dominar aquela reação e ajo por impulso, esse é o problema. Ali ela está me dominando, né? E como que nós podemos lidar com isso, né? Então, a gente volta lá para o primeiro pilar. Autoconsciência, né? Primeiro passo, e autoconhecimento. Então, eu percebo, eu me conheço, né? Percebo que eu estou com raiva, percebo que eu estou frustrado com alguma situação, eu identifiquei aquilo. Agora, eu preciso reagir diante dessa situação, né? Digamos que, vamos falar de um exemplo que talvez fique um pouco mais fácil, né? No meu trabalho, eu recebi uma crítica. Aí, uma crítica e eu no primeiro momento eu posso reagir assim, me sentindo injustiçada, né? Ficando mal, ficando ali para baixo, baixa autoestima. E se eu responder naquele momento, se eu reagir naquele momento de uma forma ruim, agir por impulso, possivelmente eu não vou medir aquilo que eu estou falando, eu não vou considerar, eu não vou conseguir compreender o que aconteceu ali, eu só vou reagir. Mas se eu fizer uma pausa, né? Tudo bem, eu ouvi o que aquela pessoa me falou, digamos que vai ser o meu líder, né? Me trouxe uma crítica. E aí eu faço aquela pausa e eu penso, será que eu posso crescer com isso? Será que isso faz algum sentido na minha vida? O que essa pessoa me falou? Ou então, não faz sentido na minha vida, né? E eu acho que diz mais sobre o que a pessoa pensa de mim, talvez, sobre esse relacionamento e isso não faz sentido. Nesse momento, quando a gente faz essa pausa para pensar e conversar com essa situação, com o que aconteceu, a gente está aplicando a inteligência emocional. Porque aí eu não estou sendo reativo. Que no primeiro momento, né, talvez sendo uma crítica pesada, eu iria ser reativa e falar já uma outra crítica, ou uma ofensa, enfim, né? O que acontece muito nos relacionamentos. E isso me impediria, né, de fazer isso, essa pausa, essa reflexão, para entender o que aquilo despertou em mim, né? O que isso me fez sentir, que emoção que isso está trazendo, né? Onde está isso? Eu preciso entender primeiro dentro de mim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, então, que eu já acabei já falando junto, é a autogestão. Então, agora é gerenciar isso, é o que eu faço com isso. E aí eu posso pensar a respeito e eu posso depois dar uma resposta. Com certeza, esse intervalo de fazer essa pausa vai tirar a emoção ali desse lugar de ser impulsivo e vai trazer para um nível de consciência onde eu consigo avaliar, né, se aquilo fez sentido para minha vida ou se não fez, né? Agora, o sentir não é o problema, né? O sentir, ele é natural. O problema é o ser dominado. E se eu não faço essa gestão da minha emoção, se eu não sei o meu limite, possivelmente eu serei dominado por essa emoção, né? Por esse sentimento. E aí os relacionamentos ficam muito baseados na emoção e a razão, ela fica de lado, né? Então, E muitos relacionamentos são destruídos por causa disso, por essa falta desse tempo para respirar, para pensar, não rebater ali na hora, mas também não guardar tudo para si. Elaborar essa emoção e de alguma forma tu colocar para fora isso, né? De alguma maneira tu precisa liberar essa emoção de dentro de ti. Isso mesmo. Importante. Até porque as emoções que são reprimidas, tanto questões de infância quanto da vida adulta, se eu ficar reprimindo, ela provavelmente vai voltar, como uma ansiedade, uma irritação, uma depressão, picos de sentimentos. Então a gente não pode reprimir, mas existe uma forma de lidar com essa emoção. E não precisa ser na reatividade, não deve, na verdade, porque na reatividade a gente vai pensar, não vai pensar e vai falar sem pensar coisas que a gente não gostaria. E muitas vezes pessoas que agem assim depois sentem culpa, arrependimento,
né? Ficam frustradas, se arrependem de coisas que falaram e não conseguem voltar atrás das palavras, né? Então, isso traz uma dor tanto para a pessoa que falou, quanto para o outro, né? Que foi ferido. E no momento que a gente é criticado, rejeitado, lida com alguma frustração, é muito fácil a gente ser reativo, né? Porque sentir atacado e ser reativo e aí querer ferir o outro também. Mas esse não é um caminho para inteligência emocional, né? Para maturidade também. Perfeito. Então é o oposto. E essas pessoas que são emocionalmente reativas, assim, o que elas podem começar a fazer para mudar isso, essa situação, assim? Dicas práticas. Então, as pessoas, assim, mais reativas, elas, eu acho que de forma bem prática, eles vão precisar exercitar essa questão da pausa, assim, uma pausa bem consciente. Existe também a escala das emoções, né, que eu utilizo bastante, assim. Se eu percebo que eu cheguei no meu limite, então eu paro aqui. Então, se eu estou num conflito, se eu estou numa reunião, numa situação, e eu cheguei no limite, em que agora eu não vou conseguir elaborar bem expressar bem o que eu estou sentindo, talvez eu vou falar de forma mais agressiva e ofensiva. Então, eu paro por aqui, eu faço uma pausa e em outro momento eu retomo. Então, acredito que para lidar com a reatividade é muita consciência em prática, que tira a emoção, traz para a consciência. Quando ela está na consciência, então eu vou conseguir pensar melhor sobre a situação como um todo. Então, a pausa, ela auxilia a fazer esse processo, né? Ao invés de eu dar uma resposta impulsiva, vou pensar sobre aquilo, eu vou agir com empatia também, talvez eu tento interpretar melhor o que o outro tentou me falar, né? Eu posso ter entendido errado, ou alguma coisa dentro de mim ativou um gatilho que me fez sentir algo ali, mas não foi o que a pessoa quis dizer. Então, volta também para o autoconhecimento. Fica tudo sempre relacionado, esses pontos, né? Então, acredito que o caminho é fazer essa pausa bem consciente, é respirar, né? Respiração ajuda muito, respirar fundo, pensar um pouquinho naquilo que tu recebeu, como você vai responder. Mas o mais importante é identificar o processo que está acontecendo dentro de ti. E eu sei que é um pouco complicado, às vezes pode parecer um pouco complexo falar para a pessoa, você precisa entender o que está acontecendo dentro de ti. Por isso que a gente fala sobre procurar ajuda, né? Porque realmente é difícil. Algumas pessoas conseguem, com autoconsciência, já entender, identificar, mas tem coisas que a gente não consegue e tem coisas que são até inconscientes. Então, por isso também a busca da ajuda, mas nunca deixar essas emoções descoordenadas, né? Porque a pessoa reativa, normalmente, ela vai se irritar com facilidade, ela vai falar o que não deve, né? Aquilo que a gente fala de chutar o balde, depois ter que buscar. Então, vai trazer um sofrimento para a vida dela, né?